aniversário nacional, é o centenário nacional, é o primeiro centenário de um clube de futebol do Amazonas. E o Nacional não poderia deixar de fazer uma grande festa como está fazendo agora. Gostaria de registrar essa data, 13 de janeiro de 2013, uma data para a história do Nacional Futebol Clube, uma data para a história da nação azulina. Nacionalinos, vamos honrar a camisa, vamos carregar o manto azul no peito. Você que está nos vendo há 150 anos, daqui a 200 anos, carregue esse amor que nós carregamos até hoje. Leve consigo essa paixão que a gente sente. Entendeu? Está representado essa época, Paixonaça, da raça, Águia de Aço, Raça Jovem, Raça Amor, Leões da Amazônia, os maiores sites do Nacional. Site oficial do Nacional, Avante Nacional, Torcida do Naça, Nacionalinos, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Viva o Naça, eu amo o Naça. Você também ama o Naça. Um abraço. Temos a honra da presença dos convidados e autoridades nesta noite. Registramos ainda a presença do desembargador Ari Baldinho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e governador do Estado do Amazonas em exercício, que está entre nós. Nacional Futebol Clube, 100 anos, vida e glória. Apenas instituições de vanguarda em seus próprios negócios são capazes de completar 100 anos de vida. Esse é o caso da agremiação futebolística Nacional Futebol Clube. Fundado em 1913, no mês de janeiro, a partir da cisão do Manaus Sporting, entre o então presidente Dr. Edgar de Melo Freitas e o capitão da equipe, Manuel Fernandes da Silva, Fernandinho, que com o apoio dos companheiros de equipe, entre eles o senhor José Marçal dos Anjos, saíram do Manaus para fundar o Eleven Nacional, significando a importância dos 11, traduzindo do inglês, ou seja, a totalidade dos jogadores que seguiram o líder da cisão. O clube nasceu com um escudo branco e uma estrela azul no centro, que é conservado até hoje. Com um uniforme branco de golas e meias azuis, a equipe de dissidentes era formada por Fernando da Silva, Antônio, José Ernesto, Moisés Cordeiro, goleiro, Jorge Hermes, Manuel Laísa, Altiberto Rocha, Santos Ferreira, Paulo Melo, Cícero Costa, José Melo e Fausto Paiva. Ao longo de sua história, sofreu mudanças em sua nomenclatura, tendo mudado de Eleven Nacional para 11 Nacional, e que foi traduzido por críticas de nacionalistas. Depois chamou-se National Football Club, NFC, e finalmente o nome que carrega até hoje, Nacional Futebol Clube, também conhecido como o Leão da Vila, uma referência ao bairro onde está localizado. Notável por colecionar importantes nomes de homens ilustres da sociedade amazonense, como presidente, tem nessa lista Plínio Coelho, Ney Raiol, Laércio Miranda, Paulino Gomes, Manuel do Carmo Chaves, o nosso querido Maneca, Evandro Farias, Onésimo Gomes, Dr. Alcebiades Cavalcante, Dr. Mário Cortez e Dr. Luiz Augusto Mitoso. Outras importantes personalidades que também colaboraram com a construção dos 100 anos do Nacional Futebol Clube foram Samuel do Vale, Flaviano Limonge, Renato Uchoa, Alfredo Ferreira Pedras, Vicente Cruz, Manuel Maciel, Antônio Melo Barbosa Filho, Barbosão, Leão Baraúna, senhor Cruz da Magistral, Mari, Maneca Marques, Altamísio, Zaranza, Luiz Cláudio Chaves, Bill Antoni e Sérgio Litais. Atualmente, o clube, com importantes colaboradores como Antônio Guimas, Maurílio, Sidney Guilherme, Luiz Cruz, Francisco Chicão, Esteves, Robertinho Caminha, Roberto Gesta, Raimundo Cordeiro,
Gilson Bota, Giovanni, o deputado Marcos Rotas e Tony Medeiros. Hoje, o Nacional Futebol Clube tem a honra de ter em seu quadro de conselheiros o Dr. Serafim Correia e o excelentíssimo senhor, governador do estado do Amazonas, Dr. Omar Abdel Aziz. Definitivamente é fato, o Nacional Futebol Clube é o clube que se firma como a maior agremiação esportiva do estado do Amazonas em todos os tempos, tanto em torcida quanto em número de conquistas de campeonatos. É um clube referência no estado do Amazonas, que já conquistou uma infindável lista de vitórias, obtendo um total de 41 títulos, sendo hexacampeão de campeonatos estaduais. Com a sua tradição de conquistas, nos anos 70 o Nacional teve uma força ímpar na história do futebol amazonense, contando com vários craques. O clube conseguiu um inédito hexacampeonato 1976-1981, antes, porém, revelou para o Brasil os jogadores Campos Pedrilho, Toninho Cerezo e Paulo Isidoro, que eram juniores do Atlético Mineiro e aqui vieram fazer um estágio voltando para Minas com o estrelato no seu futuro. Jogadores como Alfredo Mostarda, antenor, Campeonato Brasileiro em 1997, com o São Paulo, calçaram as chuteiras nacionalinas também. Por volta de 79, o Nacional realizou a intensa campanha O Leão da Sorte, com os carnês Naça Gigante, Naça Milionário, quando distribuía prêmios aos compradores dos bilhetes do evento, como automóveis e terrenos, e a compra dos carnês fez fortalecer seu lado patrimonial, inclusive com a construção de sua piscina na sede social. Pioneiro em várias investidas, o Nacional Futebol Clube coleciona ações como a de ter sido o primeiro clube da região norte do Brasil a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 1972, e hoje é a equipe amazonense que mais disputou o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, disputando um total de 14 edições da competição, sendo sua última participação em 1986, como o único de 4 clubes da região norte a chegar à segunda fase daquele ano. Um fato que marca a história do Nacional foi a vitória alcançada no Maracanã no domingo 24 de agosto de 1969, frente ao Grêmio de Maringá, com o placar de 1-0, com o gol marcado pelo Ricardo e Pepeta, que em um de seus belos momentos encheu de glória o peito da torcida nacionalina. É ainda o único clube do estado a ter um centro de treinamento próprio. O Nacional Futebol Clube continua sendo o dono da maior torcida do estado do Amazonas e mesmo quando disputou a Série A por muitos anos, figurou entre os clubes com melhor média de público da competição, chegando a se classificar para a segunda fase do campeonato em uma das edições junto com o Fluminense pelo índice de média de público. Tem como mascote o leão e como símbolo a águia amarela com contornos verdes. Observa-se que o conjunto de cores do escudo nacionalino possui as mesmas cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco. Assim, comemorar os 100 anos do Nacional Futebol Clube, mais que uma justa homenagem, é também o resgate da memória local enquanto elemento constitutivo da identidade social. Celebrar os 100 anos do Nacional Futebol Clube é também preservar o futuro, já que a negação do passado é negar o ser, negar quem se é. Manter a memória viva do que se foi e do que se fez no passado é o primeiro passo para marcar no presente o respeito merecido para o futuro.
Embora as circunstâncias e indivíduos sejam mutáveis, a identidade moral, as responsabilidades assumidas e as obras construídas permanecem firmes e visíveis ao longo da história, dando confiabilidade às ações humanas e, consequentemente, possibilidade do contínuo social. O passado nos consolida e o futuro nos reúne e nos reconcilia pela memória. Pela popularidade que conquistou ao longo desses 100 anos de pura memória, é que o Nacional Futebol Clube realiza esta festa, envolvendo e homenageando torcedores, ex-atletas, colaboradores, dirigentes e a sociedade amazonense que ajudaram a construir a identidade do Nacional Futebol Clube. Celebrar 100 anos de Nacional Futebol Clube é celebrar parte da história e do passado do glorioso e amado Estado do Amazonas. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Senhor desembargador Ari Moutinho, governador do Amazonas em exercício, autoridades aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras. Eu vou ter que fazer uma leitura, porque com certeza não conseguiria fazer um discurso de improviso, tamanha responsabilidade, pessoas não qualificadas e da importância desse centenário. Então, tive o cuidado de escrever algumas poucas linhas. E começo como nos ensina na palavra de Deus. Começo minha fala da seguinte forma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E Deus, com certeza, está neste negócio. 100 anos, uma marca. Este é um momento de júbilo, e só foi possível chegar aqui porque aqui assim quis o Senhor. É um momento ímpar para mim, para este clube e a todos nós que estamos vivenciando essa marca histórica do centenário do Nacional Futebol Clube. Vou tomar emprestado uma fala do nosso governador Omar Aziz, me permita. Ele muito diz, e falou isso para a imprensa numa última reunião com vários dirigentes de clubes aqui presentes. E quero, nessa oportunidade, agradecer a presença de todos os nossos co-irmãos, presidentes de clubes do Estado do Amazonas. Diz o meu amigo e governador do Estado, Omar Aziz, é mais fácil ser governador do Estado do que ser presidente do clube de futebol. E eu concordo com o governador Omar, porque eu senti na pele o exercício da vereança e de ser presidente do clube mais querido do Amazonas. Mas vou continuar emprestando ainda a fala do governador, que ele também, nos discursos políticos, ele enfatiza muito que nós não somos obrigados a ter mandatos eletivos e muito menos sermos presidentes de clubes. Fazemos porque gostamos, porque, portanto, não podemos ficar reclamando ou se lamentando. E se estamos aqui na figura até a 0 hora, como presidente deste clube, fiz com muito amor, fiz porque quis. Nesses 4 anos em que estive à frente do Nacional, sem dúvida nenhuma, recaiu sobre os meus ombros uma responsabilidade do tamanho e da grandeza deste clube. Mas busquei, na sua história de lutas e vitórias, oxigênio para transpor as muitas dificuldades e muitas das vezes incompreensões de toda parte. Busquei dar o máximo da minha contribuição ao mais querido do Amazonas. E se errei, foi tentando acertar. Indispensável foi a contribuição de todos os membros da minha diretoria. Sem a qual não seria possível chegar até aqui e conquistar esse 41º título do campeão estadual da mais alta importância. Há 4 anos buscando esta vitória, esta marca, e eu consegui no último ano do nosso mandato. Agradeço a cada componente da minha diretoria, porque sozinho não teria condições de contribuir e de oferecer aos nossos nacionalistas o 41º título. E eu queria, para não ficar apenas na lembrança de diretores, mas queria nominá-los, porque é importante fazê-lo. Quero agradecer ao meu vice-presidente Gilson Mota, aos diretores Giovanni Silva, Maurílio Aguiar, Dan Israel, Samir, Carlos André, Dr. Malheiros, Dr. Sérgio Santos, Dr. Dimas, Dr. Lindoso Neto, Dr. Nonato Cabral, Wilson Machado, Francisco Esteves, José Luiz,
Cordeiro, Felipe, Dr. Aldemar Fernandes, Marvin Coriolano, Germiniano Neto, Sidney Guilherme e tantos outros colaboradores. Por último, e muito especialmente, gostaria de agradecer ao apoio que tive nesses 4 anos de patrocinadores que foram e estiveram ao meu lado nesses 4 anos, que são, além de patrocinadores, amigos, que é o meu amigo Luiz Cruz, da Magistral, e o meu amigo Sérgio e Nonato, da Transexcel. Foram 2 empresas que emprestaram seu apoio irrestrito nesses 4 anos. Eu não poderia deixar de nominá-los. Foi uma bela experiência e um grande aprendizado ter sido presidente do Nacional. Fonte crucial de inspiração foram os grandes nomes que fizeram a história do Leão da Vila, como já dito por todos aqui: Pepe, Tamário, Rolinha, Sula, Djalma, Piola, muitos deles aqui presentes, Dadá Maravilha, que eu acho que está em Manaus, não sei se está aqui presente entre nós, Procópio, Marialdo, Zé Carlos, Toninho Cereja, Cisco, Garanha, entre tantos outros atletas do nosso glorioso passado, e de Barbosa Filho como treinador, e de diretores como Maciel, Pedras, Portela e Renato Shoa. E não podemos esquecer Flaviano Souza, que está aqui entre nós, o nosso autor do nosso hino. Muito obrigado, Flávio Souza, porque esse hino para mim é não por ser nacionalista, mas esse é um dos hinos mais bonitos do Brasil. Não posso esquecer do nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor, aquele que sempre busca comparecer aos certames e jogos do Nacional, que sabe valorizar o clube e faz questão de demonstrar o orgulho de ser nacionalino. A grandeza de um clube de futebol não está apenas nas suas conquistas no campo esportivo. Se imortaliza também naqueles verdadeiros torcedores símbolos que ficam na memória do clube. Eu falo de Pedro Sena, famoso Boca de Pilha, Lauro Goiaba e suas Goiabetes. Eu falo de Dona Doroteia Costa, que está presente entre nós, Dona Arlete e os mais novos, como Wilson Machado, Natan, Japim, exemplos de apaixonados pelo nosso nacional, que prestigiam, que são solidários em qualquer situação. Abro aspas, diferentemente daqueles que picham muros e destroem o patrimônio do clube, falam mal nas redes sociais, porque é lamentável que hoje as torcidas estão invertendo valores. Torcer pelo clube é na vitória e é na derrota. Estes não podem ser chamados de nacionalinos, tem outro nome. Nacionalino mesmo mostra sua alegria na vitória, mas também se apresenta solidário nas dificuldades. A comemoração dos 100 anos do Nacional é um momento de renovar os laços que unem os verdadeiros nacionalinos. Laços indestrutíveis, porque ancorados na verdadeira dedicação e no brilho de sermos mais que vencedores. União dos torcedores, daquele torcedor anônimo ao mais ilustre, como o nosso governador Omar Aziz, cuja contribuição não pode ser esquecida, sempre apoiando e valorizando o seu time de coração. Torcedor emérito que representa o espírito de todo nacionalismo, marcado pelo amor incondicional ao clube. A paixão pelo futebol é transmitida às novas gerações, e para isso, nada mais importante do que o exemplo daqueles que construíram a bela trajetória do Nacional. É o momento de lembrar os primeiros dirigentes dos clubes, desde o primeiro presidente e fundador, Manuel Fernandes da Silva, passando pelos tantos outros que se seguiram, como Coriolano Duran, José Armando Mendes, Jaime Vasconcelos, Dr. Vivaldo Lima, governador Plínio Ramos Coelho, Ney Oscar de Lima Raiol, desembargador Paulino Gomes, procurador de Estado Onésimo Gomes, engenheiro Paulo Girardi, procurador de Justiça Evandro Farias, procurador autárquico Alcebiades Cavalcante, professor Manuel do Carlos Chaves Neto, e eu, advogado e vereador Luiz Vitoso, que passo a direção ao novo presidente para o biênio 2013-2014, empresário Mário Jorge Cortez, que outrora também já foi presidente. E graças ao trabalho e à dedicação de cada um deles, e de tantos outros que com certeza esqueci de citar,
é que tem sido pavimentado o caminho exitoso do Nacional. Certamente somos movidos pelo espírito dos pioneiros fundadores e pelas glórias do passado deste clube, mas é a certeza de que as nossas experiências e vivências servirão para as novas e mais exitosas conquistas que nos unem nesse momento de confraternização e de transição. Esse é o momento em que ecoa em nossas mentes e corações a singela sentença de que nasce no íntimo de cada um de nós: temos orgulho de sermos nacionalinos. Finalizo minha fala com um dito também na palavra de Deus: até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele haverá de continuar nos abençoando. Avante Nacional para a vitória! Muito obrigado. Da diretoria, senhor Mário Jorge Caveira Cortez. Vice-presidente, senhor Luiz Augusto Vitoso Neto. Os diretores de futebol: Evandro Paes de Farias, Manuel do Carmo Chaves Neto, Giovanni Alves da Silva e Gilson da Cunha Mota. Diretor de Desportos Amadores, senhor Roberto de Lima Caminha Filho. Diretor de Finanças, senhor Maurílio de Menezes Aguiar. Diretor Social, Adalberto Lima Monteiro. Diretor de Patrimônio e Interesses Legais, Alcebias Gisleiros Oliveira. Diretor de Serviços Médicos, Francisco Marcelino Malheiros. Diretor de Publicidade, da Ana Israel Ribeiro Hortêncio. Primeiro secretário, Samir Dias Abinader. Segundo secretário, Liberalino Felipe de Souza. Primeiro tesoureiro, Sidney Guilherme. Segundo tesoureiro, Raimundo Cordeiro Cunha. Termo de posse e exercício. Aos 12 dias do mês de janeiro de 2013, no Salão do Sila Festas e Convenções, situada na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, às 22 horas, estando presentes os membros do Conselho Deliberativo, conforme as disposições estatutárias contidas no artigo 32, compareceram a fim de tomar posse e entrar em exercício nos cargos de membros do Conselho Nacional do Nacional Futebol Clube, eleitos que foram em reunião ordinária deste Conselho Deliberativo, realizada no dia 1º de dezembro de 2012 para o biênio 2013-2014, onde todos declaram aceitar os referidos cargos, assumindo o compromisso de exercê-los com dedicação, lealdade e eficiência, respeitando e fazendo cumprir a legislação vigente, obedecendo aos princípios constitucionais de legalidade, moralidade e publicidade dos atos públicos, tudo fazendo para o engrandecimento moral, esportivo e material do clube. E para constar, foi lavrado o presente termo pelo secretário do Conselho Deliberativo, senhor Sidney Guilherme, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelos empossados a seguir. Membro, Dr. Serafim Fernandes Correia, Dr. Marley Coroliano de Souza e professor Germiliano Soriano A.S. Neto. Secretário do Conselho Deliberativo, Sidney Guilherme. Agradecemos a todos os membros que assinaram a ata e agora
convidamos o presidente empossado, o senhor Mário Cortez, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Boa noite. Nosso cumprimento, nossos agradecimentos a todos aqui presentes. Queremos saudar o nosso governador de exercício, desembargador Aníbal Coutinho, pela sua presença, pela senhora. Mas nós estamos bastante emocionados em assumirmos a presidência do Nacional nesse seu centenário. Apenas as instituições de vanguarda e seus próprios negócios são capazes de completar 100 anos de vida. Esse é o caso da Agremiação Futebolística Nacional de Futebol Clube. Foi fundada no dia 13 de janeiro de 1913, a partir da cisão do Manaus Sport, surgindo daí o Eleven Nacional, significando a importância dos 11, traduzido do inglês, ou seja, a totalidade dos jogadores que seguiram o líder da cisão. Ao longo de sua história, sofreu inúmeras mudanças em sua nomenclatura, tendo mudado de Eleven Nacional para 11 Nacional, traduzido que foi por críticas de nacionalistas, depois chamou-se Nacional Futebol Clube. NFC. Finalmente, o nome que carrega até hoje o Nacional Futebol Clube, também conhecido como Leão da Vila, uma referência ao bairro do Xalopamão. Hoje, o Nacional Futebol Clube é um clube que se firma como a maior agremiação esportiva do estado do Amazonas. Em todos os tempos, tanto em torcida quanto em número de conquistas de campeonatos. É um clube de referência do Amazonas. Mas, meus senhores, imbuídos na assunção desse mandato por 2 anos, toda vez que se assume a presidência do clube, é público e notório se dizer: seja feliz, porque tenha sucesso. Porque assumir um clube de futebol é uma coisa difícil, falta recursos, faltam todos os tipos de sorte para que se possa conseguir agregar alguma coisa. Graças a Deus, eu já assumi o mandato nacional como presidente, período 95-99, e a dificuldade foi muito grande. Vejo com muita satisfação que, ao assumir esse mandato do biênio 2013 a 2015, as coisas estão muito diferentes, principalmente no que se relaciona à parte desportiva. Graças a Deus, com a ajuda de colaboradores, nós conseguimos viabilizar todos os patrocínios para que o Nacional Futebol Clube possa realizar uma grande equipe para disputar o campeonato regional, disputar a Copa do Brasil, disputar a Série D. Nós temos na nossa administração 3 objetivos: o regional, a sua conquista, a Copa do Brasil, entrar na 3ª fase, e a Série D, ficar entre os 4 primeiros, vai ser depois da Série C. Graças a Deus, nós, pelos contatos que fizemos, pelos patrocínios obtidos, nós não teremos nenhuma dificuldade financeira em bancar esse tipo de futebol. É algo inédito no Nacional Futebol Clube. Pela primeira vez, com as bênçãos de Deus, o nosso centenário será cheio e coroado de felicidade, e que a alegria possa tornar todos os nacionalistas felizes. Quero agradecer a colaboração da torcida do Nacional, porque eu sempre digo: o maior patrimônio que o Nacional tem é sua torcida. Ela é quem critica, ela é quem elogia. Eu já me reuni com os nossos torcedores e falei: quando merecer críticas, façam suas críticas, por mais duras que sejam. Agora, quando merecer elogio, eu quero elogio. Então, muito obrigado e até breve. Convidamos agora a banda Polícia Militar do Estado do Amazonas, que vai tocar o hino do Nacional Futebol Clube.
Venho homenagear. Avante Nacional! Vamos continuar curtindo esse time que só deu alegria ao povo. E o comparecimento da galera é tudo que os jogadores gostam. Eu tive a honra de vestir a camisa número 9 Nacional e fui goleador. Mas goleador porque eu ia no grito da torcida. Eles gritavam Nacional e eu metia gol. Porque o jogador ele é sinônimo de torcida e ele precisa do carinho de vocês. Eu não sei se o Luiz está aqui.